um dia de trabalho. Já tem uma data, não sei, não foi passado, mas acho que é dia 2 e 3 de julho. O doutor Fritz vai estar aí de novo. Se eu não me engano, são esses dias. Né? Então, lembrando, como sempre, nosso trabalho, quem tiver qualquer tipo de dúvida, questionamento, vontade de manifestação, argumentação, troca de ideias, essa é a proposta. Não é uma doutrinação, é uma proposta disciplinar. Né? Disciplina é a palavra discípulo, aquele que tem a mente aberta a novas possibilidades. A proposta é essa, que tenhamos uma mente aberta a novas possibilidades. Continuando nosso trabalho sobre o livro Jesus no Lar, hoje nós vamos falar sobre os capítulos 7 e 8, livro escrito pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Antes da gente começar, alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, algo que a gente falar? Tudo bem? Joé? Sim. Tá ligado? Linomar, tá ligado a câmera? Michael, que é o convite? É nóis. É nós, tamo junto. Beleza. O maior servidor. Esse é o título do primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje. E começa assim. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao divino mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens? Então, é aqui que nós nos encontramos nesse momento, junto à intimidade do Cristo, naquele tempo, onde Filipe faz essa questão, esse questionamento ao Cristo: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Quem é o maior servidor do Pai? E nisso, Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou um famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Essa é a história que o Cristo está contando nesse momento. Começou falando sobre um guerreiro, um grande guerreiro, que chegou e começou a propor exercícios para a formação do exército naquele local. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Então, antes, o primeiro guerreiro, ele estava propondo exercícios que têm uma real utilidade naquele momento. O segundo aqui, o grande político tratou logo de dividir todos, né? E começar a fomentar a discórdia entre os grupos, fomentar a competição. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. Então, depois do guerreiro, do político, veio o letrado, que naquela época era o filósofo, né? Aquele que era letrado, acadêmico,
e ele começou a trazer diferentes conhecimentos em volumosos alfarrábios e começou a dar diferentes percepções para cada um, a ponto de todos duvidarem até mesmo de si, da própria existência. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço da elevação. Então, mesmo trazendo várias possibilidades, e ainda fazendo com que as pessoas passassem a questionar de si mesmos, né? A necessidade de desenvolver um pensamento mais apurado, mais profundo na sua abstração, dificultava aqueles que não tinham essa mesma condição de desenvolver essa linha de raciocínio, né? Então, o que perturbava boa parte daqueles que ouviam a proposta do filósofo, e fazia com que tivessem muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Então, logo depois de tudo isto, veio um sacerdote com muita pompa e circunstância, estabeleceu normas de adoração e horários específicos, mas todas as questões fundamentais daquela comunidade continuavam inalteradas, sem qualquer tipo de solução. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então aqui chega por último alguém simples. Alguém que não tem nenhum galardão, que não é munido de qualquer tipo de arma, né, de alfarrábio, não tem qualquer tipo, não provoca discussões sem fim e inúteis, e nem trabalha com ídolos. Alguém que tem um coração simples, espontâneo e cheio de boa vontade, e que rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga de campo e adornando-o de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal e do bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não usou qualquer indagação,
após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então a proposta do Cristo aqui, na nossa primeira parte de trabalho, é compreender que não adianta nada buscar alguém que se defenda bem, que lute bem. Não adianta nada buscar alguém que seja um bom político, maleável, flexível e que saiba bem manipular os outros. Não adianta nada alguém que seja um profundo sofista e que convença qualquer um com os seus argumentos e que não vai resolver coisa alguma. Uma religião que não se fundamenta no serviço ao próximo, mas que aquele que é simples e de bom coração e que pouco anseio de verdade tem e se coloca ao bem serviço, colocando sempre na frente a vontade de Deus e o bem de todos, esse pode dar alguma coisa de verdade, porque ele não tem a mínima vontade de ganhar qualquer coisa para si. Dali pode-se sorver frutos bons, porque não foram frutos cultivados no amargor do egoísmo, mas são frutos com a doçura da entrega. Então aquele que mais serve, aquele que mais grande é no serviço ao Pai, é aquele que se entrega sem querer coisa alguma. Essa é a proposta. Essa é a mensagem do Cristo na primeira parte. E aqui, até aqui, há um questionamento. Vamos continuar. Capítulo 8. O príncipe sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Bom, então imagina que a gente está reunido ali num monte de gente e começa a conversar. Mas e aí? Como será que a gente deve se portar na frente de Deus? Se a gente estivesse junto de Deus agora, como é que deveria ser o nosso comportamento? E ouvindo aquilo, o mestre sincero comentou o seguinte: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoento e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Então aqui está contando uma nova parábola ao Cristo, que um grande rei distribuiu entre alguns várias fazendas, todas elas férteis e frutíferas. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E, como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Então olha só, esse pai que distribui aos seus príncipes, aos seus filhos, esse rei que distribui aos seus filhos, essas fazendas
estipulou um tempo. E falou: vocês têm esse material e esse tempo para construir a proposta de cada um de vocês. Porque eu já sei que em algum momento vai chegar uma grande intempérie, uma tempestade muito violenta. E essa tempestade vai destruir tudo aquilo que não foi solidamente erguido em amor e sabedoria, conquistados através de educação e serviço. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Então, depois que todo mundo descansou, bom, chegamos aqui, vamos dar uma descansada. E depois que a gente descansou, está todo mundo bem, tá, então agora vamos começar a trabalhar, né? E aí começaram, antes do trabalho, começaram a dialogar, a conversar muito, compridas conversações, muito diálogo, muito falatório, a respeito de leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Então foram cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua verdade, para exigir do outro, do seu vizinho, do seu próximo, aquilo que lhe interessava. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Vocês lembram qual era o governo central? É esse aqui. A coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. Essa era a demanda do governo central. Mas ficavam em cumpridas conversações, por isso que quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado a obediência e respeito. Então parece que eles vão buscando, nas vírgulas das situações, motivos, desculpas, para não precisar realizar o trabalho que veio realizar. Aquela coisa tipo: não, eu não estou afim de ir lá porque estou muito cansado hoje. Bah, mas tem aquele filme. Bah, eu vou lá ouvir aquilo de novo. Poxa, é sempre a mesma coisa. Não estou afim. Vai passar a novela, hoje é o capítulo, né, que a mocinha vai ficar com o mocinho. Quero ver a novela. Preciso trabalhar mais de noite para ser demitido daqui a 2 semanas. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Então, ao invés de buscar fazer o seu serviço ainda, ficou a divagar, dialogar, discursar e retragir. Né? Por que o pai mandou a gente fazer isso? Por que Deus quer aquilo? Mas por que tem que ser desse jeito? Mas por que eu estou aqui? Por que a vida é assim? Por que aconteceu tal coisa? Mas por que? Ao invés de começar a olhar para si e dizer: botar nos ombros, fazer a minha parte, tomar a frente da minha possibilidade, preferiram ficar reclamando, murmurando, em complicadas contendas em torno de problemas íntimos sobre algo que não tinha nada a ver. Mas tu viu como é que está a roupa dele? Mas tu viu o que aconteceu com aquela pessoa? E
mais prazeroso ficar apontando o dedo para o outro. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrela. Então ficavam tentando bajular o Pai, uns dizendo justamente o oposto dos outros, mas nenhum estava fazendo o que tinha de fazer, o trabalho que juraram e prometeram fazer. Preferiram ficar adorando uma imagem. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram com pacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias, ao invés de cuidar do que tinham de cuidar, como ficaram buscando, assim, armazenar o vento, ao invés de fazer o que tinham de fazer, ficaram olhando só para a miséria que era em si. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servia, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Aí depois, quando veio a cobrança, o que tu fez com a vida que eu te dei? Esse estava amparado, porque esse buscou esse propósito. Não ficou preso à própria mesquinhez. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Ele quer dizer que não adianta muito ficar dando pitaco e dizendo que tem que ser assim ou desse jeito, é lá ou acolá. Pegar essas mãos e fazer. O tempo que tu perde discutindo o sexo dos anjos é o tempo que já podia ter te adiantado na tua obra. Parece que continuamos sendo uma nação de sofistas, como Sócrates tanto temia. Continuamos discutindo o nada para chegar em lugar algum e depois não sabemos por quê. A vida nos assola. E aí, de algo invisível se paralisa um planeta, sem ter qualquer certeza que vai se ter algum real efeito de um mal destinado. Mas ainda assim, pela covardia
se mantêm presos. Alguma questão?